Por que um carro antigo pode chamar mais atenção do que um Lamborghini novo? Te garanto que não é só por nostalgia, é algo mais profundo. Imagine que você está andando na rua. À sua esquerda, um sedã moderno, elegante, com luzes de LED e tela sensível ao toque. À sua direita, um Mustang de 66, pintura vermelha brilhante, um ronco grave que faz o chão tremer e um motorista de óculos escuros com um sorriso sereno. Para qual dos dois você olha primeiro? O mais provável é que você fique olhando para o Mustang, e não só você, mas também o avô caminhando, o jovem gravando com o celular e a criança que não consegue parar de apontar, admirada. Isso é o efeito épico. Quando falamos que um carro antigo parece mais épico, não estamos falando apenas de antiguidade. Há muitos carros antigos que parecem ultrapassados, sem charme ou alma. Mas há outros, uma minoria seletiva, que quando aparecem, fazem o tempo parar. Por quê? Porque foram criados com intenção artística, não apenas funcional. Eles não eram projetados com base em estudos de aerodinâmica feitos por algoritmos, mas sim por designers que desenhavam à mão, inspirados em aviões, em esculturas, em emoções. Um bom exemplo é o Jaguar E-Type, descrito pelo próprio Enzo Ferrari como o carro mais bonito já construído. Não se tratava apenas de eficiência, era pura beleza em movimento verdadeiramente. A maioria dos carros atuais é projetada para cumprir normas de segurança, eficiência de combustível e produção em massa. As formas precisam obedecer mais à aerodinâmica do que à emoção visual. Por isso, muitos acabam se parecendo uns com os outros. Por outro lado, o épico vem daquilo que não pode ser medido. O impacto visual imediato, a presença nas ruas e aquela sensação de que você está vendo uma obra de arte sobre rodas, não apenas um meio de transporte. Um Cadillac Eldorado de 1959, com suas exageradas aletas traseiras, pode parecer desnecessário hoje, mas em sua época era uma declaração. Olhe para mim, não vim para passar despercebido. Por décadas, o design automotivo foi mais que estética. Era uma declaração cultural, um reflexo do espírito de uma época. Cada linha, cada curva, cada elemento cromado era uma pincelada consciente em uma tela de aço. Mas isso parece ter se dissipado com o passar dos anos. Observe um Chevrolet Bel Air dos anos 50. Ele não tem apenas linhas suaves, tem uma carroceria que parece estar em movimento mesmo parado. Um perfil esculpido com exagero, quase teatral, que bem refletia o otimismo do pós-guerra. Ou o Bugatti Type 57 Atlantic, cujo design parece mais inspirado em um dirigível ou em um animal mitológico do que em um carro. Sua forma fluía, não seguia regras, as criava. Esse tipo de design não era feito por software. Era moldado em argila, desenhado em papel milimetrado, esculpido com intuição e obsessão pela beleza. Era um design com alma. Uma triste verdade. Se você cobrisse os logotipos de muitos carros atuais, seria difícil distinguir entre um SUV japonês, europeu e americano. Qual o motivo? A homogeneização do mercado. E o resultado? Carros que parecem ter sido desenhados com o mesmo molde. Faróis afilados, grades agressivas, linhas limpas e personalidades ausentes. Até mesmo as marcas mais emblemáticas tiveram que ceder. Lembra quando um BMW era inconfundível? Hoje, exceto pela grade, é difícil diferenciá-los entre as gerações. Enquanto hoje predomina o minimalismo, linhas simples, interiores assépticos e telas pretas, os carros antigos eram barrocos. Abundavam os detalhes, até mesmo os desnecessários. Quem precisa de um enfeite cromado no capô? Ninguém. Mas quem pode esquecer o do Rolls-Royce ou do Pontiac Firebird? Exato. Esses detalhes cumpriam uma função emocional. Faziam você sentir que seu carro era mais do que um meio de transporte. Era uma joia. Hoje, os carros querem ser discretos, eficientes, tecnológicos. Antigamente, queriam ser admirados, fotografados e sonhados. Antes, cada marca tinha uma assinatura visual clara. As aletas do Cadillac, o capô longo dos Jaguar, as portas asa de gaivota do Mercedes 300 SL. Hoje, muitas marcas apostam no que funciona no mercado, perdendo aquela identidade que antes era construída com décadas de coerência visual. E quando se perde identidade, perde-se a épica. Quando falamos do encanto dos carros clássicos, não é só a forma deles que nos atrai. É o que sentimos ao tocá-los, ao sentarmos neles, ao sentirmos seu cheiro. Porque sim, os materiais também têm memória. E os de antigamente eram inesquecíveis. Os interiores dos carros antigos eram feitos com couro genuíno. Não uma imitação, não um tecido sintético que tenta se parecer. Couro daquele que cheira a história, que racha com o tempo como uma jaqueta que já viveu aventuras. Hoje, o que chamamos de couro ecológico ou ecocouro, nada mais é do que um polímero com textura. Parece bom para o marketing, mas não tem alma. Quando você se sentava em um Cadillac Fleetwood ou em um Rolls-Royce Silver Shadow, o que te cercava não era apenas luxo, era artesanato. Alguns carros clássicos incorporavam madeira autêntica em seus painéis. Não era uma lâmina adesiva com textura, nem uma impressão digital com veios falsos. Era madeira polida, cortada à mão, envernizada com cuidado. Em carros como o Bentley 3 Continental ou Jaguar Mark II, painel de madeira único, como uma impressão digital. Hoje, a maioria dos carros, mesmo os de alto padrão, usa plástico com efeito de madeira. Parece sofisticado, você toca, o encanto se desfaz. O cromo, aquele acabamento brilhante frio ao toque, era onipresente nos carros antigos, desde os para-choques até as molduras das janelas, passando pelos emblemas e frisos. Não era um enfeite qualquer, era uma declaração de estilo. E de aço. Ah, o aço, pesado, sólido, resistente.
As portas de um Chevy Impala de 64 pesam quase o dobro das de um sedã moderno. Fechar uma delas era como trancar um cofre, fazia você se sentir protegido e poderoso. Hoje, a indústria aposta em materiais mais leves. Alumínio, plástico, materiais compostos. Tudo mais barato, mais fácil de moldar, mais eficiente, mas menos sensorial. Poucos prazeres se comparam ao de ligar um motor antigo. Não há telas que se acendem nem sensores que analisam sua pressão arterial. Só você, a chave e o eco profundo de uma máquina viva. E esse rugido é poesia em movimento. Hoje é comum ver carros elétricos que vão de 0 a 100 em menos de 3 segundos. São eficientes, silenciosos, impressionantes. Frios. Em contrapartida, os motores de antigamente eram imperfeitos, barulhentos, até temperamentais, mas tinham alma. Isso tornava inesquecíveis. Um V8 dos anos 60 não acelerava você com suavidade, te empurrava como uma fera. Um motor boxer da Porsche sussurrava em cada curva e um 6 em linha clássico da BMW soava como um violoncelo afinado por um mecânico com poesia nas mãos. Não era só potência, era presença. Dirigir um carro antigo é como dançar sem música. Você dita o ritmo. Não há assistências, não há sensores de faixa, não há controle de estabilidade que decida por você. Hoje, mesmo em carros esportivos modernos, tudo é filtrado por camadas eletrônicas. O pedal do acelerador não está conectado ao motor, mas sim a um computador. O freio adapta a pressão de acordo com uma curva digital. A direção é assistida, amortecida, corrigida. Eficiência? Sem dúvida. Emoção? Às vezes, só no modo esporte com sorte. Cada motor clássico tinha sua própria voz. O Chevrolet Camaro Z28 soava como um trovão contido. A Ferrari 250 GTO tinha um rugido agudo e nervoso, como um felino caçando. O Shelby Cobra era um vulcão de octanas. E não era por acaso. Era engenharia, mas também arte acústica. Hoje, muitos carros modernos recorrem ao som artificial projetado pelos alto-falantes do carro. Isso mesmo, simulam o rugido de um motor porque o verdadeiro já não se sente. Mas quem já ouviu um Ford GT40 original passando por uma reta sabe que esse som não pode ser falsificado. Sente-se no peito, fica gravado na pele. E há um detalhe que torna tudo isso ainda mais especial. Antes, entender como funcionava o seu carro fazia parte da experiência. Muitos motoristas sabiam ajustar a mistura, trocar velas, ouvir um barulho estranho e saber o que estava falhando. Era uma relação simbiótica. Você cuidava do carro e ele te respondia. Hoje abrimos o capô e encontramos uma cobertura plástica. Não sabemos se é um motor, um servidor ou um modem com rodas. Há carros que realmente não precisam de apresentação. Basta ver uma silhueta, um par de faróis ou ouvir um rugido para saber que você está diante de algo maior do que um veículo. Esses carros transcenderam o metal. São cultura, são história, são ícones. Ford Mustang, de 1964 a 1966, o rebelde americano. Seu design simples, agressivo e reconhecível fez história. E ainda hoje, 60 anos depois, continua sendo uma inspiração. Mercedes-Benz 300 SL Gullwing, as asas da engenharia. Mais do que um carro, é uma escultura móvel. Tão sofisticado que parecia estar uma década à frente. Tão elegante que hoje é exibido em museus de arte. Não é por acaso que seu preço atual facilmente supera $1,5 milhão. É o custo de possuir uma verdadeira obra-prima que pode ser conduzida. Jaguar E-Type, beleza britânica sem igual. Seu design fluido, agressivo e sensual ao mesmo tempo, mudou a percepção do automóvel esportivo. Não precisava de aerofólios ou excessos, apenas proporções perfeitas, como se esculpidas pelo vento. Tinha o que poucos carros conseguiram, esportividade sem arrogância. Ford GT40, o gigante que humilhou a Ferrari. Este carro não nasceu para as ruas, nasceu para se vingar. Quando a Ferrari humilhou a Ford recusando uma compra, Henry Ford II decidiu vencê-los em seu próprio terreno, Le Mans. O resultado foi o GT40, um carro de corrida que não apenas competiu, mas também dominou. Mas além dos troféus, o que tornou o GT40 épico foi sua silhueta larga e baixa, sua postura desafiadora e sua origem. Não foi criado por engenheiros frios, mas por uma equipe sedenta por glória. Isso se sente toda vez que ele ruge. Volkswagen T2, o ícone da contracultura. O Volkswagen T2, também conhecido como Kombi, não ganhou corridas nem impressionou com seu design, mas se tornou um símbolo de liberdade. Usada por hippies, surfistas, famílias e sonhadores, foi o motorhome de uma geração. Seu design amigável, sua confiabilidade e sua capacidade de personalização a transformaram em uma tela de identidade. Há quem herde relógios, outros, livros. Mas há pessoas que herdam um carro e com ele, uma história inteira. Porque às vezes um carro não é apenas um veículo, é a memória tangível de momentos que não queremos deixar para trás. Os carros antigos que sobrevivem ao tempo muitas vezes o fazem não por sua engenharia, mas pelo amor que alguém teve por eles. O Chevy Nova que acompanhou um avô em suas viagens de juventude, o Renault 4 no qual se aprendeu a dirigir. O Fusca Beetle que levou um casal à sua lua de mel. Esses carros guardam em seus assentos risadas, em seu estofamento poeira de estrada e, no porta-luvas, segredos que já ninguém lembra. Nossos cérebros não armazenam memórias como arquivos digitais. Eles as entrelaçam com cheiros, sons, texturas. E os carros antigos têm todos esses elementos. O cheiro de gasolina ao ligar, o som de uma porta rangendo, o batido do motor em marcha lenta.
E esses estímulos ativam memórias realmente profundas. Algumas pessoas não apenas usam um carro, elas se definem por ele. Quem tem um muscle car americano geralmente tem uma personalidade forte, orgulhosa, talvez um pouco rebelde. Quem conserva uma Kombi Volkswagen costuma ser livre, boêmio, romântico do passado. Quem restaura um Citroën DS é, sem dúvida, um amante do design e da elegância francesa. E essa conexão vai além da lógica. Você pode ter um carro novo com toda a tecnologia, mas se um clássico já te fez sonhar alguma vez, jamais irá esquecer. Existem histórias em que um carro esteve presente em cada momento importante: formaturas, mudanças, viagens, reconciliações. Foi testemunha de lágrimas, músicas cantadas aos gritos com os vidros abaixados, silêncios cúmplices. E por isso, quando vai embora, dói, não pelo valor econômico, mas porque era uma cápsula do tempo, uma extensão da história da família. No mundo dos carros antigos, nem tudo é nostalgia e romantismo. Também existem números. E os números ultimamente estão disparando porque o que antes era um pedaço de sucata, hoje pode ser uma mina de ouro ou uma obra de arte sobre rodas. Quanto vale um clássico hoje? Tudo depende do modelo, do seu estado, da sua história e da sua raridade, mas aqui vão alguns exemplos reais. Um Jaguar E-Type Serion restaurado pode custar entre 120 mil e 250 mil dólares. Um Ford Mustang Fastback 1965 bem conservado, entre 60 mil e 150 mil dólares, dependendo se é a versão Shelby ou GT. Um Mercedes 300 SL Gullwing supera aproximadamente 1,5 milhões de dólares. Sim, milhões. E atenção, até mesmo modelos mais modestos, como um Fusca clássico, podem chegar a 15 mil ou 25 mil dólares se estiverem bem conservados. O mercado de carros clássicos deixou de ser apenas coisa de entusiastas. Hoje também é um terreno fértil para investidores. Aqui vem a verdade incômoda. Restaurar um clássico não é barato. Peças originais são raras, a mão de obra qualificada é cara e os prazos podem se estender por meses ou anos. Vale a pena? Para alguns, sim, porque não se trata de ter um carro funcional, mas de ressuscitar uma lenda. Há quem compre quadros para pendurar na parede. Outros compram carros clássicos para exibi-los, restaurá-los, ou simplesmente contemplá-los. Sim, há carros que já não são mais dirigidos. São venerados. Nem tudo é ruim nos carros atuais. Eles são mais seguros, eficientes, silenciosos, mas também mais impessoais, descartáveis, menos memoráveis. O problema não é que tenham melhorado tecnicamente. O problema é que, no caminho, perderam a alma. Por isso os carros antigos continuam conquistando corações, porque, mesmo velhos, continuam vivos e, embora imperfeitos, continuam falando uma linguagem que os novos já esqueceram, a do caráter, do estilo e da emoção. E se você também já sentiu aquele arrepio ao ouvir o motor clássico ligar, se alguma vez parou para admirar um carro antigo como se fosse uma obra de arte, me conte nos comentários. Qual é aquele carro que, para você, continua sendo inesquecível? Você já teve um sonho inteiro ou viu passar uma vez e nunca conseguiu esquecer? No fim das contas, a resposta para nossa pergunta é clara. Sim, alguns carros antigos parecem muito mais épicos do que os novos. Não porque sejam melhores em números, mas porque foram projetados para serem realmente inesquecíveis.